Shalom, shalom, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vindo a mais um estudo da porção semanal da Torá. Estamos aqui reunidos para podermos compartilhar a sabedoria que é possível extrair da palavra do Eterno. Todas as semanas nós trazemos comentários sobre a leitura semanal que é feita dos textos da Torá. Nós começamos na semana passada o livro de Êxodo e agora nós estamos indo para a segunda porção do livro de Êxodo. A primeira foi do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 1, e agora a segunda porção do livro de Êxodo vai do capítulo 6, versículo 2, até capítulo 9, versículo 35. A porção dessa semana se chama Vairá, que significa e apareci. Isso porque no capítulo 6, versículo 3 de Êxodo, Deus fala a Moisés, Eu apareci a Abraão. Então, esse é o que vai dar nome, então, à porção dessa semana. E é aqui que vai iniciar, então, uma grande redenção no Egito. Algo extraordinário que está prestes a acontecer, mas que, muitas vezes, por nos atentarmos mais aos acontecimentos grandiosos, acabamos por deixar passar alguns detalhes. E é sobre os detalhes dessa porção que o comentário que eu vou trazer vai nos chamar a atenção. Vai nos chamar a atenção para os detalhes. Lembrando que nós estamos trazendo os comentários de Moshe Grilak da porção de cada semana. Estamos, como eu disse, na porção Vairá. E eu vou ler aqui o comentário que ele vai trazer a respeito dessa porção, nos fazendo atentar-se para alguns detalhes da narrativa da saída do Egito. Porque como é a narrativa que trata das pragas que vão ser rogadas contra o Egito, e as pragas foram eventos extraordinários, mas alguns detalhes dentro desses eventos extraordinários acabam fugindo à nossa atenção. O primeiro detalhe que o Moshe Grilak vai trazer como observação para a porção dessa semana é a reação que o povo vai ter diante daquela promessa de serem livres do Egito. Eles mesmos que estavam lá no capítulo 3, clamando a Deus pela redenção. Deus então envia Moisés, porque diz o texto que ouviu o clamor do povo de Israel no Egito, e agora que então Moisés aparece para eles no Egito, trazendo a mensagem divina da redenção, Moisés vai ficar espantado com a reação que eles vão expressar, porque esperava-se que um povo que estava clamando para ser redimido, quando chegasse então realmente a oportunidade da redenção, eles de pronto ouviriam Moisés. Mas não é isso que vai acontecer, e esse é o primeiro detalhe que nós vamos observar. Primeiro, que Deus vai mostrar para Moisés a visão da redenção. Deus vai abrir a visão de Moisés, trazendo uma promessa extraordinária aqui no capítulo 6, no versículo 6, que é a porção da nossa semana. Diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Aparecem aqui algumas expressões de redenção, como, por exemplo, tirar debaixo das cargas do Egito, livrar da servidão, resgatar com o braço forte. Então, quais são as expressões que aparecem aqui de redenção? Tirar, livrar, resgatar e no versículo 7, tomar. São essas as 4 expressões de redenção que vai aparecer, que o Eterno vai falar com Moisés aqui no início da porção dessa semana. E, inclusive, são essas 4 expressões que vão dar base para os 4 cálices que todo israelita toma no Seder, no jantar de Páscoa, como uma lembrança dessas 4 palavras de redenção, que é tirar, livrar, resgatar e tomar. Então Deus mostra isso aqui para Moisés. Deus faz uma promessa extraordinária para Moisés e ele então
fica muito empolgado para iniciar aquela redenção. Ele fica cheio de expectativa, cheio de esperança. Ele agora está vislumbrando diante dos seus olhos a promessa divina e fica encantado com tudo aquilo que o Eterno promete que realizaria através dele. Então, Moshe Grilak vai comentar: esta é uma parte das palavras cheias de esperanças que Moisés ouviu no início de sua missão. Palavras que anunciavam a redenção e a emancipação da terra prometida. Deus ordenou-lhe que transmitisse tais palavras ao povo, o qual vergava sob o peso da escravidão. No entanto, a reação do povo foi dolorosa. Então, quando o Eterno fala essas promessas a Moisés, era com o objetivo de que esse fosse o discurso que Moisés traria para o povo, que estava debaixo da escravidão, que estava debaixo da servidão do Egito. E Deus então dá esse discurso para Moisés. Moisés, fala para eles que eu vou tomá-los, fala para eles que eu sou o Senhor, eu vou tirá-los debaixo das cargas dos egípcios, eu vou livrá-los da servidão, eu vou resgatá-los com o braço estendido, e eu tomarei eles por meu povo, e eu serei o Deus deles. E aí Moisés então chega com esse discurso todo empolgado diante do povo, e a reação do povo vai ser essa aqui. Olha só. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Então, o mesmo povo que lá no capítulo 3 clama a Deus por uma redenção, quando o Redentor chega com esse discurso de redenção, eles não escutam. Eles não escutam por uma razão, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Moshe Grilak vai comentar algo muito forte, eu peço que você se atente a isso. Ó. A visão divina do futuro encontrou pessoas amarguradas, que buscavam alívio apenas às necessidades imediatas. É como se fosse mais ou menos o seguinte. Imagine, por exemplo, que Moisés chega com esse discurso, né, diante do povo de Israel, que está ali com muito peso de escravidão, de servidão, com muita angústia, como o texto apresenta que eles estavam. E talvez fosse perguntar para eles, olha, o que vocês sonham? Talvez eles diriam, né? Trabalhar um pouco menos. Ter um pouco menos de tijolo. Quem sabe o capataz aqui não me bater. Eles talvez sonhariam com algo próximo àquela realidade, não com algo tão extraordinário quanto aquilo que Deus ordenou Moisés falar. Porque eles estavam tão centrados naquilo que eles estavam passando naquele momento que eles não conseguiram contemplar uma visão de futuro. Então, a necessidade imediata roubou deles a visão de futuro. Eles não escutaram a Moisés como que dizendo-lhe: se tens o que nos oferecer de imediato, o aceitaremos. Se podes aliviar o peso do serviço de hoje, bendito sejas, mas não partilharemos de seus sonhos de redenção, pois não ambicionamos a liberdade e queremos apenas repousar logo. É isto que nos basta neste instante. Assim reagiu o povo, não apenas naquele momento, mas também após terem saído do Egito. Como depois que eles saem do Egito, eles continuam com esse pensamento. Lá no capítulo 14 de Êxodo, no versículo 12, aqui eles já estão fora do Egito e aparece: não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, o povo já fora do Egito vai lembrar Moisés do que eles disseram para ele quando estavam lá dentro do Egito. E provavelmente foi aqui, nesse momento, em que Moisés chega com um discurso de redenção e eles não escutam Moisés por causa da angústia e da servidão. E eles agora, no capítulo 14, nos mostram qual era a preocupação deles, no que é que eles estavam pensando apenas naquilo que eles podiam usufruir de imediato no Egito. Eles não queriam passar pelo processo de enfrentar o deserto para atingir algo muito maior
do que aquela servidão no Egito. E infelizmente isso é uma realidade nas nossas vidas. Muitas pessoas preferem aceitar um alívio menor, mais imediato, do que pagar o preço por uma realidade muito melhor a longo prazo. Então, por exemplo, às vezes é mais fácil você ficar preso a uma profissão que não vai te render grandes recursos durante a sua vida, do que talvez você viver de uma maneira escassa durante 4 anos, para depois, quem sabe, de 4 anos formados, mais 2 anos de estágio, para quem sabe depois de 8 anos você começar a exercer um sonho que você carrega. Mas esse tempo que você não quer esperar é porque você talvez prefere o alívio imediato de continuar levando uma vidinha dentro do Egito, dentro daquilo que te escraviza. E aí cada um cabe a avaliar essas palavras dentro da sua própria realidade. Mas isso é algo que está em nós. Nós não queremos o sacrifício no sentido de abrir mão daquilo que precisamos a longo prazo para chegarmos a um resultado muito maior do que aquele que estamos vivendo hoje. Por quê? Por causa da angústia, por causa da servidão, por causa das ansiedades imediatas. Então Moisés, vamos chegar lá que vai dizer, ficou perplexo diante da pouca fé do povo. O abismo existente entre a realidade da redenção, que se forjava lentamente, e o horizonte restrito de suas vidas entristeceu. Ou seja, entre aquilo que Deus estava mostrando para ele lá na frente e aquilo que o povo estava dizendo no presente, entristeceu Moisés. Grandes eventos estavam por ocorrer ao povo, prestes a ser libertado, mas a única preocupação era com o benefício imediato. A redução da cota diária de tijolos que deviam fornecer. Pela primeira vez, Moisés ficou desapontado. Ou seja, essa é a preocupação do povo escravo com a mente escravizada no Egito. Nós precisamos apenas de um alívio imediato. E tem pessoas que não conseguem, não conseguem fazer um curso de 2 anos, 3 anos, uma faculdade de 4, 5 anos, porque eles preferem mais aquilo que vai vir de encontro a um alívio imediato. Só que isso vai mantê-los naquilo por 5, 10, 15, 20, 30 e até, quem sabe, morrer sem nunca terem alcançado algo que Deus prometeu de muito maior do que ela está vivendo hoje. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando você tem um sonho a longo prazo, você tem que passar por todo tipo de escassez até a realização desse sonho, olhando para aquele sonho, visando aquilo, contemplando aquilo. Essa foi a estratégia de Moisés. Ele estava sempre contemplando aquilo que Deus havia prometido para ele, ainda que isso custasse de imediato algum tipo de sofrimento, de escassez, de privação. Então nós temos que nos privar de coisas no presente para alcançar resultados no futuro. Mas tem pessoas que preferem se privar de um futuro extraordinário para receber um benefício e um resultado imediato no seu presente. Então tome cuidado com isso. E agora vamos chegar lá que diz que Moisés vai ficar entristecido e vai chegar para falar com Deus, frustrado com a reação do povo. Aí aqui no capítulo 6, no versículo 12, nós vamos ver a reação de Moisés perante Deus, depois da resposta do povo. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também sou incircunciso de lábios. Mas o que é que trouxe a Moisés aqui uma insegurança, um medo? O povo de Israel não me escuta. Como que eu posso ter certeza que Faraó vai me ouvir? Então Moisés vai duvidar da sua missão nesse momento, perante a reação do povo. E quantas vezes pessoas se sentem incapazes de viverem seu chamado por falta de reação que ela espera das pessoas. Talvez você duvida que Deus te chamou para algo porque as pessoas não têm correspondido ao que você acredita ser o seu chamado. Como que eu vou pregar se eu falo e as pessoas não reagem? Como que eu vou louvar se quando eu louvo ninguém reage? Ou seja, talvez você esteja como Moisés, avaliando a veracidade e a
verdade do seu chamado a partir da reação das pessoas. E Moisés então vai duvidar do chamado dele, considerando a reação que as pessoas tiveram perante sua mensagem. Mas vamos ver a resposta de Deus para Moisés e que serve como uma resposta para todos aqueles que, por falta de reação esperada dos outros, acaba duvidando do seu próprio chamado. É dito. Moisés questiona, né? Cheguei lá que comenta. Moisés questiona a Deus quanto à credibilidade que ele próprio despertaria junto ao faraó, já que nem seu próprio povo estava convencido da veracidade do seu anúncio e até duvidava da justiça do caminho por ele indicado. Deus responde de forma surpreendente às dúvidas de Moisés. Vamos ver a maneira como Deus vai responder Moisés. Olha que interessante. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel. Então, olha só. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Veja, qual é o mandamento que Deus dá ao Faraó? Porque ele deu um mandamento, né, um mandado, uma ordem, não só para o povo, mas também para o Faraó. É dito aí, e para o Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, o mandado para o Faraó foi: deixa o meu povo embora. Vai lá e fala isso para o Faraó. Mas qual que foi a ordem que Deus deu em relação ao povo? Porque Moisés estava questionando seu chamado pela falta de reação do povo. E Deus então responde dizendo, né? Ordenou-lhe sobre os filhos de Israel, mandou-lhe sobre os filhos de Israel, mas a Torá não diz o que Deus mandou. Aí os midrash, né, os midrashim, que são os comentários vindos da lei oral, vai nos mostrar um nuance do que pode ter sido a resposta de Deus sobre o povo. E isso é muito extraordinário e faz muito sentido dentro do contexto aqui de Êxodo. Não nos é dito qual foi a ordem divina, mas o Midrash ilumina os mistérios deste versículo, encontrando a resposta de Deus perante a decepção de Moisés. Midrash Shemot 7:2 diz: E disse-lhe Deus: Meus filhos são teimosos, desobedientes e resmungões. Mesmo assim, deveis aceitá-los, ainda que vos amaldiçoem e apedrejem. E faz muito sentido a partir do próprio texto da Torá, porque é dito: e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel. Ou seja, isso é a maneira como está no texto de Êxodo. Deu-lhes mandamento para os filhos de Israel. É como se um sentido disso fosse o seguinte: Deus deu os filhos de Israel como um mandamento para Moisés, como um mandamento para Arão. Ou seja, Deus dando a Moisés e a Arão a missão sobre o povo de Israel, independentemente de como eles eram. Ou seja, como se o mandamento e a ordem de Deus para Moisés estivesse nos filhos de Israel. Como se fosse dessa maneira aqui descrita no Midrash, né? Meus filhos são teimosos, desobedientes e resmungões. Mesmo assim, deveis aceitá-los. Então é como se ele tivesse dado os próprios filhos de Israel como mandamento para Moisés e Arão. E aí Moshe Grilak comenta: nos seus primeiros passos como líder do povo, ao ver revelada sua primeira decepção, Moisés recebe de Deus uma espantosa lição sobre liderança. Assim é teu povo, Moisés. Um povo amargo, resmungão, teimoso, pessimista e de pouca fé, pois deves aceitá-lo com todos os seus defeitos, amá-lo e libertá-lo do jeito que ele é. É este o povo que deves liderar por momentos grandiosos, dando-lhe respeito e honra, lei e terra, embora ciente de que a única recompensa que dele receberá serão ofensas e pedradas. A liderança, Moisés, é servidão e não poder. Olha que frase forte. Na resposta de Deus a Moisés, é como se ele estivesse falando a Moisés: Moisés, a liderança
é servidão e não poder. Tenha isto em mente ao iniciares o seu caminho para evitar a decepção. Que extraordinário. Deus então revela a Moisés que o chamado dele não deveria estar ligado a uma resposta do povo, que independentemente do povo reagir à sua mensagem ou não, ele estava ali como líder para servir ao povo e não ter poder sobre o povo, porque é isso que ele vai questionar a Deus. O povo não me escuta, ou seja, eu não tenho poder sobre este povo. E aí é como se o Eterno estivesse então dizendo a Moisés: liderança não é sobre ter poder sobre o povo, é sobre servir o meu povo, ainda que eles sejam como eles são. Isso é uma resposta de Deus para todos aqueles que estão exercendo um chamado perante o povo de Deus e muitas vezes se sente frustrado por não ver reação das pessoas perante aquilo que tem dito. Mas como Deus disse a Moisés: o meu povo é o que eu estou dando a você, Moisés, como mandamento. Ou seja, sirva, continue, porque liderança não é sobre poder, é sobre servidão. Que o Eterno te abençoe. Essa é a primeira parte do comentário da Parashá Vayera, da porção dessa semana. Tem uma segunda parte do comentário que eu vou deixar para estrear num outro vídeo. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, coloque seu comentário aqui abaixo para que na próxima vez que eu conseguir entrar ao vivo eu possa citar a sua participação. Compartilhe com alguém essa mensagem e nos ajude assim a propagar a palavra do reino através desses estudos que temos realizado. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. Amém.